Imagina a seguinte situação. Você conhece uma pessoa, você namora com ela, você faz o noivado e tal, tudo bonitinho. E no dia do casamento, quando a pessoa vai falar os votos dela, ela te chama de perereca e disse que você era só uma trepada. Bem, esse foi um voto de casamento do influenciador chamado Gustavo Tubarão e da influenciadora Jade Salles. E opa, pra quem não me conhece, sou o Keloy e para alguns aqui que já é inscrito desse canal, viram que eu dei uma sumida muito grande, uma sumida de praticamente 1 ano, mas desde que o YouTube acabou derrubando meu vídeo de denúncia daquele jogo doentio, pelo menos o vídeo pode ter alcançado várias pessoas, mas ele acabou sendo derrubado porque o YouTube não entendeu que era uma denúncia e achou que era algo fazendo apologia a isso. Mas enfim, eu vou recomeçar tudo de novo, aquilo lá me deu uma desanimada, mas eu vou voltar ativa do YouTube. Mas enfim, deixa o seu like aí, comenta alguma coisa e se inscreve. Dá uma moralzinha aí. E continuando o assunto do vídeo, no dia 28 de julho teve o casamento entre o influenciador Gustavo Tubarão e a influenciadora Jade Salles. Era um casamento que era pra ser normal e provavelmente foi um casamento normal, mas acabou sendo marcado, pelo menos na internet, com os votos meio esquisitos. Esquisitos assim, por parte do influenciador. E o influenciador, ele é conhecido por fazer conteúdo de humor, sendo assim mais engraçadão e tal. Bem, eu não acompanho ele, então eu não posso dizer muito sobre a índole dele, como ele é, mas tudo aqui vai ser sendo direcionado apenas pela forma dos votos. Que deu uma repercutida e eu vou mostrar aqui pra vocês e vamos aqui tirar nossas conclusões, né? Primeiramente, eu queria agradecer o ChatGPT por me ajudar a escrever esse... Tô brincando. Foi o Gemini. Já temos aqui de primeira uma frase bem esquisita. Ah, foi escrito no ChatGPT? Mentira, foi no Gemini. Você fazer voto de casamento na IA. Eu acho que é uma falta de respeito com a outra pessoa, já que muitas das vezes a pessoa tá escrevendo com todo o coração e você pegando coisa da IA. É claro que muitas das vezes você quer, tipo assim, dar aquele nossa, aquele coisa mais bonita, ou fazer aquele textinho, até corrigir alguns errinhos de português, que sempre acontece, mas, assim, dependendo de como vai ser o uso da IA, talvez seja bem paia. Talvez seja bem paia, sabe? Perereca, era pra ser só uma trepada. E olha onde nós tá. Que doido. E aqui temos dois combos bem estranhos. Claro que isso pode ser uma piada interna entre eles, tipo, ele chama ela de perereca e tal, mas ainda assim é esquisito pra quem escuta de fora. Claro que vamos ter que lembrar que o casamento é algo pra ser uma celebração entre os noivos. Mas vale lembrar que tem pessoas da família no meio disso. E dizer que era pra ser só uma trepada. Gente, eu não acho que é algo tão legal de se dizer num casamento, mas vai de cada um, né? Eu lembro a primeira vez que nós conversamos no Instagram. Você reagiu a uma story meu e eu respondi que te amo. Não se sinta especial que eu fazia isso com tanta gente. Você está dizendo para a noiva para não se sentir especial, porque fazia isso com um monte de gente. Cada um tem direito de ser uma pessoa bem cafajeste e tal, de dar em cima de todo mundo se quiser, mas você dizer no casamento da sua noiva pra ela não se sentir especial nessa questão, porque você fazia isso com todo mundo, eu acho que não é uma coisa tão legal, sabe? Mas, como eu disse, vai de cada um. Muito estranho dizer isso, mas quando eu vi que eu gostava de você, foi quando você literalmente estava vomitando no banheiro da Elo. Ali foi a primeira vez que eu cuidei de você. Segurei seu cabelo pra você não vomitar nele. Falar a verdade pra vocês, se eu fosse pro casamento e tivesse uma pessoa falando de vômito, falando que se apaixonou pela pessoa por causa no momento que ela tava vomitando e tal, eu ficaria extremamente desconfortável e até talvez nem tocaria na comida. Mas, novamente, vai de cada um, né? Mas eu ainda acho que é algo muito pessoal pra se dizer dessa forma. E até bem constrangedor pra noiva, né? Principalmente pra noiva, coitada. Coisa certa. Existem dois Gustavos. Um antes de conhecer você e o outro agora. Quando eu comecei a namorar você, eu era só um moleque. E hoje eu virei um homem. Na Bíblia fala que a mulher edifica a casa. Você chegou e edificou a minha vida. Eu acho muito engraçado o fato que no começo ele tava falando de trepada. Tava falando de perereca, chamando ela de perereca e falando que se apaixonou no momento que ela tava vomitando no banheiro da Elo. Mas depois vem com o papo de que a mulher sabe, edifica sua casa
e que antes ele era um moleque, talvez ele ainda seja, eu não sei, e agora ele é um homem porque ela edificou a vida dele. Sendo sincero, eu senti que essa parte foi bonitinha, é uma parte, assim, bem escrita, assim, de coração, mas o resto é bem esquisito, desconfortável. Eu acho que pra quem tava escutando isso aí, sentiu meio constrangido. A noiva também, se você olhar as expressões corporais dela, ela parecia também meio constrangida com isso. E na internet, isso foi um pouco divisor de águas, porque há pessoas que acompanham o conteúdo e falam, não, mas ele é assim mesmo. Mas ele tem esse jeitão mesmo, é algo que acontece entre eles. Tanto que teve até os votos dela, que tipo assim, segundo algumas pessoas, foi algo mais zoeiro. Ainda não me chegou, não me veio a pesquisa, assim, de como foi os votos dela. Mas, obviamente, eu vou pesquisar, qualquer coisa eu adiciono aqui na edição do vídeo. E teve a outra parte que caiu matando. Ainda mais que antes desse casamento cerimonial, no casamento do cartório, ele tinha feito as fotos do casamento no cartório e ele foi com a camisa de time. E uma das fotos parecia que ele estava chorando, como se ele tivesse sido, nossa, estou sendo obrigado a casar. E minha visão sobre isso aí não vai mudar na vida de ninguém. Tanto de quem tá te criticando, tanto de quem tá apoiando. No fim, isso não vai mudar nada na nossa vida. Porém, a gente sabe que isso acaba mostrando um pouco da realidade dos casamentos héteros em geral. Falando aqui agora, entrando nessa questão, porque sempre que tem um casamento entre um homem e a mulher, sempre o homem parece que ele tá querendo fugir da responsabilidade de casamento. Sempre tem aquelas fotos lá que tipo assim, o homem tá chorando porque tá sendo, nossa, obrigado a casar. Ou aquelas velas do homem fugindo, aquelas brincadeiras de, save me. E mesmo que seja algo da intimidade entre eles, principalmente para nós, grandes públicos, porque querendo ou não, eles são influenciadores. Eles nos dão essa abertura de acabar falando da vida deles, mesmo que não vai mudar nada na nossa vida. Acaba que há coisas que nos irritam e acaba que tem coisas que refletem um pouco a realidade. Espero que dê tudo certo na relação deles. Porém, não vamos mentir, foi um voto que foi feio. Foi um voto, assim, desconfortável e constrangedor. Mas enfim, nada a falar a mais. Meu nome é Eloy, ou Biribinha, e até mais.